Olá, eu me chamo Pamela. No momento sou servidora pública, atuo como agente administrativo dentro da Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Atualmente sou formada em contabilidade e então vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências e a minha formação. Vamos começar aqui pelas perguntas. Pode falar um pouco sobre sua formação acadêmica e experiências profissionais? Então, eu já trabalhei como na parte administrativa, efetivamente como eu cuidava da parte de recursos humanos de uma construtora. Então, eu fazia toda a parte de admissão, né? Marcava exames, tanto admissão quanto demissões, e cuidava mais dessa parte realmente de recursos humanos. Auxiliava também na parte de folha de pagamento, né? Mas mais recursos humanos mesmo. Pergunta 2. Quais foram suas principais responsabilidades no último emprego? Mais sobre esse emprego que eu estou hoje. Hoje, então, eu faço toda a parte de notas e pagamentos referentes aos contratos do meu setor. Faço também atendimento ao público e cuido dos contratos da secretaria em que eu estou. Cuido também da parte de serviços que a secretaria presta e faço direcionamentos para a parte técnica, né? Faço esse intercâmbio, então, dos requerentes que vêm até a secretaria e direciono aos técnicos. Quais desafios administrativos você já enfrentou e como os resolveu? Bom, atualmente eu sou a única agente administrativa no local em que eu estou, mas tem a vaga de mais uma pessoa, então eu já faço o serviço por duas pessoas. Não é fácil, porque é bastante demanda que a gente tem nesse local de trabalho, né? E então a gente tem assim, estamos tendo a parte de digitalização ou automação, né? A gente está vivendo na era digital. Muitos processos que antes eram abertos fisicamente, hoje estão sendo tudo feito digitalmente. Então, essa transição acaba, sim, nos desafiando bastante, porque nos tira da zona de conforto, a gente acostumado a fazer, né, na forma física, tendo o processo ali, então a gente passa a ter que fazer tudo digital. Então, muda os hábitos, mudam as formas de trabalhar, mudam, né? Essa questão de você também ter que trabalhar por duas pessoas, ter uma demanda dobrada, né? Então, assim, mas tendo sempre a mente aberta, sempre tendo o esforço de procurar se inteirar da nova forma de trabalhar, vai dando certo e aos poucos você vai pegando jeito, né? Como você organiza e prioriza suas tarefas diárias? Bom, eu tenho bastante demandas que são urgentes, digamos assim, né? Vêm as urgências, vêm os pedidos. Dentro do meu serviço, eu tento priorizar aquilo que tem prazo, né? Então, sempre que me pedem alguma coisa ou que me passam um serviço para ser feito, eu tento verificar qual é o prazo. Dentro de que prazo eu tenho para fazer aquilo? Tem coisas que precisam ser feitas realmente em prazos muito curtos. Então, essas acabam tomando a minha atenção primeiramente. Tento sempre anotar, tenho uma agenda onde eu anoto o final dos prazos, eu anoto também eventos ou demandas, né, que precisam da minha atenção maior e tento fazer logo no início, quando é solicitado, dentro do tempo em que eu tenho, né? Tem coisas daquele dia, por exemplo, que precisam ser feitas todos os dias. Então, um exemplo, receber os processos.
É a primeira coisa que eu faço para que não se tenha acúmulo de serviço. Se todo dia tem processos abertos que eu preciso receber, todos os dias eu vou receber aqueles processos. Início de mês e alguns em quinzena tem pagamentos e notas. Então, eu vejo aquilo que vai vencer antes e vou fazendo, né, de acordo com os prazos para que não se percam e causem ônus ao município por quebra de tempo, né? Como lida com prazos curtos e múltiplas demandas ao mesmo tempo? Então, às vezes, realmente a gente não dá conta, né, de fazer tudo o que é necessário, mas eu tento sempre em que eu vejo que eu não vou conseguir cumprir um prazo ou que o prazo foi muito curto, que eu vou precisar de um prazo maior, eu sempre tento conversar e explicar a situação, né, para as pessoas que estão esperando aquele serviço. Então, eu explico e peço, né, um prazo maior, ou enfim, mas sempre dentro de nunca peço um prazo extrapolado, porque eu sempre tento fazer, mais um dia, 2 dias, né, dependendo da demanda que eu tô. Alguns serviços que a gente tem um prazo médio, eu tento sempre passar o prazo mais correto possível da execução do serviço. Por exemplo, o serviço prestado para a população. A gente sempre tenta passar um prazo em que, se feito antes, né, melhor. Mas nenhum prazo que eu saiba que não será cumprido. Porque quando você promete um prazo para alguém, a pessoa vai esperar aquele prazo, né? Então, eu sempre tento colocar ali as demandas, calcular bem o tempo e tentar me manter dentro do prazo estipulado, tanto o que eu estipulo para a população quanto o que é estipulado para mim pelos outros colegas, né? Pode dar um exemplo de um momento em que teve que reorganizar processos para melhorar a eficiência. Bom, então, um dos nossos processos que a gente executa de serviços ali no meu local de trabalho, como eu havia dito, ele era de forma física, ele vinha para mim todo físico. E pela reorganização e também praticidade, para que a população pudesse ter uma facilidade em não precisar se deslocar até a prefeitura para executar esse serviço, solicitar, foi feito de forma digital. Então, o que a gente teve que fazer? Pegar o hábito de que não viria fisicamente esse processo para nós e entrar no sistema todos os dias, verificar todos os documentos, né? Em que antes vinha tudo impresso, a partir do momento digital a gente acessa tudo pelo sistema. Então, anotar, para mim, é a forma mais fácil em que eu me organizo. Eu anoto o que eu preciso fazer e se aparece alguma demanda de emergência, eu anoto que eu tive aquela demanda, né? Porque a gente falar que tem bastante serviço, bastante demanda, não é a mesma coisa que você visualizar. E a minha forma de aprendizado, a minha forma de organização é anotando e tendo aquilo visualmente para que eu possa verificar. Eu tenho todas essas listas de tarefas para fazer e vou marcando aquilo que eu fiz para que no outro dia, se ficar algo pendente, eu consiga verificar, né? Ou também após isso também poder saber os passo a passo que eu tenho que fazer, principalmente quando tem essa mudança de forma de execução de serviço, né? Ou reorganização, para que eu possa me adaptar a esta nova forma, eu anoto e eu coloco ali como uma prioridade chegar no trabalho e fazer aquele serviço ali. Sobre conhecimentos técnicos, então, quais ferramentas ou softwares administrativos você utiliza? No meu trabalho, eu uso bastante o Word e Excel, basicamente, desses programas mais conhecidos, né? E os dois sistemas que nós temos disponíveis lá. Outra pergunta: tem experiências com gestão de documentos e arquivamentos digitais? No setor que eu estou, pouca coisa a gente faz a parte de arquivação de documentos, né? O que a gente faz é receber os processos, o que eu faço, eu recebo os processos, então eles
Normalmente eu distribuo entre os responsáveis técnicos, já que a secretaria em que eu estou é uma secretaria técnica, né? Então eu faço essa distribuição de acordo com o tema ou com o despacho dado anterior pela outra secretaria. Se chega até mim para finalizar, a gente manda para o setor responsável pelo arquivamento, então, com um despacho final. Como você controla e acompanha o orçamento ou despesas de um departamento? Bom, lá na prefeitura temos o departamento de compras que faz, então, esse andamento das despesas e orçamentos. Porém, muitas vezes, quando há uma urgência ou um interesse grande da secretaria que o serviço tenha a melhor, o melhor valor em relação ao serviço, a gente também faz essa questão do orçamento, até para a gente ter uma base de quanto que vai ser gasto. Então, compras ou questão de orçamentos, a gente sempre está consultando no sistema, é, até mesmo a distribuição dos valores nos recursos que a gente tem. Então, junto com o controle orçamentário, a gente tem planilhas, né, para a gente saber o quanto já foi solicitado, quanto foi remanejado, e a parte da seccional contábil também está em todo momento a gente está tendo contato para verificar quais valores tem disponíveis, de qual recurso vai ser utilizado, né? Comunicação e trabalho em equipe. Como você lida com solicitações de diferentes setores da empresa? Bom, os outros setores, né, e secretarias, então, que fazem as solicitações dos nossos serviços, a gente sempre tenta enquadrar dentro de que não prejudique também os cidadãos, né? Porque mesmo sendo um pedido interno, os serviços que a gente oferece, muitas vezes eles têm às vezes uma urgência maior do que de fora, né? Então a gente tenta sempre remanejar para que não prejudique o serviço público, mas também não os cidadãos que estão pedindo esse serviço que nós prestamos, né? Então, você já teve uma você já teve que mediar conflitos entre colegas ou clientes, como agiu? Entre colegas é bem difícil, assim, lá a equipe onde eu trabalho é uma equipe bem unida e cada um faz o seu serviço de forma independente, né? Dificilmente há conflitos internos, principalmente que eu tenha me intervir, né? Mas eu atendo muito o público externo e é bem difícil porque cada um vem tendo a sua urgência e também é, para cada pessoa que vem lá, o seu problema é mais urgente do que do outro. Só que normalmente as pessoas não sabem qual é o problema do outro. Então, às vezes, quando eles vêm reclamar ou vêm de alguma demora do serviço, ou eles vêm questionar algo, se é do meu trabalho, se é da parte técnica, a gente tenta direcionar, pois o responsável técnico vai vir e vai esclarecer para aquela pessoa de que por que que foi tomada aquela decisão. Se é algo comigo, minha parte, que eu sou responsável, eu sempre tento deixar o mais claro possível que a gente dá toda a agilidade dentro do que for possível ser feito, a gente dá o máximo de prioridade, a gente tenta fazer o serviço o mais breve possível, porque eu sempre digo assim que eu entendo a situação em que a pessoa está, mas também eu passo para ela as informações que eu tenho, né? Que existem muitas pessoas que solicitam aquele serviço, de que às vezes a situação de outras pessoas são piores do que aquela pessoa, porque às vezes o cidadão está solicitando o serviço, mas eles não sabem que existem outras situações mais difíceis e complicadas. Então, quando a pessoa é meio resistente, eu passo aquilo ali. Mas tem situações em que as pessoas acabam sendo extrapolando e até faltando ao respeito. Então, quando começa nesse sentido, ali eu tento cortar, acabo sendo mais dura, né, em dizer que no momento é o que eu tenho para passar. Se a pessoa não está satisfeita, ela pode estar tomando as medidas que ela achar cabíveis naquela situação, né? Mas dentro do que eu possa fazer e auxiliá-la, é até ali que eu posso ir. Então, daquela forma, não vai adiantar ela continuar brigando, porque às vezes não é algo que eu estou decidindo, ou não é algo que eu estou dando preferência ou não, mas é dentro da lei é aquilo ali que a gente pode fazer.
Como você se comunica com superiores para relatar problemas ou sugerir melhorias? Bom, eu nunca tive problema em questão de passar alguma sugestão ou alguma melhoria, relatar problemas com os meus superiores, né? Sim, eles muitas vezes me passam demandas que vão além do que às vezes a gente já tô cheia de demandas, eles me passam mais demandas, mas aí eu sou bem franca e digo, ó, tenho isso e isso para fazer, o que que tu quer que eu faça primeiro, né? Então eles assumem a responsabilidade em dizer o que que eles o que que eles querem que seja resolvido primeiro, né? Pode descrever uma situação em que teve que resolver um problema inesperado. Bom, ali na verdade, assim, ó, no meu local de trabalho sempre aparece problemas do nada. Então, eu tento sempre de forma calma e às vezes consultar os meus colegas e superiores da melhor forma como resolver se eu fico na dúvida, né? Mas sempre de forma calma e tento pensar em todas as situações, de que forma aquilo pode se resolver e na que menos será desgastante tanto para mim quanto pro contribuinte, né? Como você lida com mudanças repentinas de planejamento? Normalmente, quando eu chego no meu trabalho, eu já tenho anotado na minha agenda ou algumas coisas que vão me surgindo, qual a demanda do dia. Com certeza, às vezes aparece coisas inesperadas, mas se aquilo realmente for algo que vai impactar muito mais do que o que eu já tenho planejado, eu vou dar prioridade para aquilo, né? Se não, a gente tenta encaixar e ver a demanda o mais breve possível, desde que não extrapole o que eu já tenho programado, né? O que você faria se recebesse uma tarefa para a qual não tem experiência? Bom, quando eu entrei nesse meu local de trabalho, eu fiquei trabalhando 15 dias com a minha colega, que me passaria as funções e o que eu deveria fazer, e ela acabou saindo para outro setor, então eu fiquei sozinha. Então, sempre qual foi a minha estratégia até hoje, como que eu sou no meu local de trabalho. Eu posso não saber aquela demanda, mas eu vou procurar saber. Vou conversar, vou pesquisar na internet, eu vou ir atrás, né? E eu sempre dei sorte de que sempre tive pessoas muito prestativas que me auxiliaram naquilo que eu não sabia. Mas eu sempre vou ir atrás e se chegar ao ponto de que eu não souber realmente o que fazer, apesar de que sempre vai ter alguém que vai saber para poder te ajudar, né? Mas eu chegar ao ponto, eu vou chegar numa pessoa mais experiente e vou dizer assim, ó, eu realmente não consigo fazer, tentei várias vezes. Pode sentar aqui e me mostrar, então, e anotar, né? Como a minha forma de aprender é anotando, então eu vou anotar o passo a passo, vou tentar fazer e eu acho que ninguém possa dizer assim, ah, eu não sei fazer. Hoje eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Quem quer sempre vai dar um jeito de aprender, né? Alguma coisa nova. Já lidou com clientes ou fornecedores insatisfeitos? Como resolver a situação? Já, muitas vezes vem pessoas lá, algumas são bem compreensivas, entendem a situação, e outras são bem grosseiras. Então, assim, eu sempre tento, como eu já disse, né, colocar a situação em que se encontra, o porquê às vezes da demora do serviço e dar uma solução. Ó, se não tem como esperar, pode estar procurando tal situação. Ah, mas às vezes é um preço maior, né? Eu disse sim, mas é que aqui o nosso preço é acessível, porém tem a questão da demora. Se a senhora tem ou o senhor tem urgência em ter a execução do serviço, pode estar então contratando outra pessoa e através disso, apesar do valor ser maior, você vai ter o serviço realizado antes, né?
Então, a pessoa, ela tem a opção e ela vai ter que resolver. Já aconteceu de eu acabar também, né, às vezes tendo que me retirar porque a pessoa estava violando até me desrespeitando. Então a gente sempre tenta deixar bem claro de que para que se resolva a situação precisa ter um mínimo de respeito ali nos envolvidos, né? Como você garantiria um bom atendimento mesmo em momentos de alta demanda? Eu tento sempre não misturar os serviços. Como eu tenho várias demandas e algumas são internas, outras externas, eu tento deixar que uma não interfira na outra. E quando eu saio do meu serviço, eu tento deixar o serviço no local, não levo os meus problemas de lá para casa. Às vezes acaba da gente indo para casa e não estando num dia legal, isso realmente quando você está num alto nível de demandas e estresse, isso vai afetando a nossa saúde, né? Mas você ter em mente de que você está fazendo o seu melhor, de que você não está perdendo tempo com outras coisas desnecessárias e que você está dando o teu melhor, que você está fazendo todo o possível para que o teu trabalho ande e seja bem efetivo, eu creio que você pode ficar tranquilo. Por mais que tem pessoas que vão se desagradar, que vão ficar brabas e vão muitas vezes serem desrespeitosas com você, você deixando claro e você sendo o mais educado possível e dizendo que o seu serviço é até ali, né? A pessoa, se ela quer dessa forma, você diz tudo como funciona, se ela quer, ela vai fazer. Se ela não quer ou ela não tem outra escolha, né? Vai ter outra opção. Mas eu sempre deixo bem claro que eu faço o meu melhor e o meu máximo para que o serviço seja feito com mais brevidade possível, né? E sempre tento, assim, muitas vezes, já deixei de almoçar, já deixei de fazer outras coisas pelo trabalho para poder dar conta da demanda, mas também tem pontos que a gente precisa aprender que não somos uma máquina, né? A gente precisa ter o nosso momento de descanso, ir para casa, descansar e vir no outro dia. Às vezes você está tão estressado com aquele dia que foi tão cheio que você não vai conseguir pensar numa solução. Você indo para casa, descansando, às vezes saindo um pouco do ambiente do trabalho, né, dando uma volta, não pensando naquilo, quando você volta, você consegue com mais clareza achar uma solução. Que estratégias você usa para manter um bom relacionamento com parceiros e fornecedores? Primeiramente, eu sempre tento ser bem cordial, né? Sempre, às vezes tem pessoas que já chegam fazendo brincadeira, eu faço também. Mas quando eu vejo que a pessoa tá braba, eu quero ver se vão resolver meu problema e coisa, eu sempre digo, a gente vai fazer todo o possível para resolver o seu problema, né? Sempre me coloco à disposição, que em qualquer momento que precisar, pode estar chamando. Nós temos o WhatsApp lá da secretaria, então eu sempre digo, qualquer dúvida, qualquer problema, se não for respondido, o senhor pode estar ligando, que a gente vai responder, a gente vai lhe atender, vai dar todo o suporte possível, sempre me coloco à disposição, né? E sempre assim, ó, tentando manter as coisas de forma assim, ó, quando a pessoa ela tá braba, quando ela não tá querendo, quando não tá dando certo, ou quando ela espera um resultado e recebe outro que não era o que ela esperava, ela às vezes vai ficar braba. Mas quando ela vê que você deu o seu melhor, de que foi algo que não estava no seu controle, ela vai entender também. E tem pessoas que elas vão querer só reclamar. Ela não vai querer resolver a situação. Ela vai querer reclamar, ela vai querer despejar. A partir do momento em que ela fez aquilo ali, às vezes não é com você. E simplesmente foi a situação que não deu certo, ou ela tinha algum outro problema, sabe? Mas quando eu acho que quando você dá o seu melhor e que a pessoa percebe isso, que não foi culpa sua, que você deu o seu melhor, que você fez o possível, né? Às vezes assim, eu até digo assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer para tentar fazer antes do prazo. Mas eu não vou te prometer, porque a partir do momento em que eu prometo, eu preciso cumprir. Então, eu sempre deixo bem claro, eu não vou lhe prometer, mas eu vou fazer todo o possível para que possa ser feito de outra forma, ou, enfim, antes do prazo estipulado, né?
O que te motiva a trabalhar na área administrativa? Bom, lá no meu setor eu tenho desde a área da administração até a área de parte de notas, enfim. Mas eu gosto muito da questão de estar ali no computador, mexendo com processos, mexendo com as notas. Eu gosto de até mesmo o atendimento ao público, às vezes mesmo sendo desgastante, né? Eu também gosto de ter esse contato com as pessoas. Eu gosto do ambiente da área administrativa, né? Eu acho que pelo menos no meu local de trabalho, eu me sinto muito bem, tanto lá quanto com os meus colegas. O que você espera deste cargo e da empresa? Bom, como eu sou servidora pública, não existe assim nenhum tipo de crescimento em questão salarial que eu possa ter lá dentro, né? Mas existem, né, algumas questões que eu posso ter um cargo maior futuramente, mas nem sempre dependerá somente de mim. Mas, por ser servidora pública e por ver muitas pessoas eh, que veem o servidor público de forma equivocada, desde que eu entrei lá, eu sempre coloquei na minha mente e estipulei como um objetivo para mim que eu faria o meu melhor para que as pessoas de fora pudessem ter uma visão diferente do servidor público. Porque não é porque nós estamos lá e que não podemos ser mandado embora que o serviço precisa ser ruim. Muito pelo contrário. Por termos essa segurança de que nosso serviço está garantido, nós podemos fazer esse serviço de forma efetiva, né? E mostrar para a população que estamos ali para servir. Isso que eu tento no meu trabalho. Tento fazer tudo de forma a satisfazer o requerente, a pessoa que vem ali solicitar o serviço, mas também mostrar como nós estamos ali constantemente trabalhando e fazendo o melhor para que a nossa cidade possa cada vez mais evoluir, cada vez mais ter pessoas que estão felizes com o serviço em que a prefeitura está prestando, né? E sempre tento incentivar os meus colegas também, para que eles possam dar o seu melhor, para que eles possam de forma a dar uma qualidade ao serviço, porque é a cidade em que vivemos. É a forma como nós gostaríamos de ser tratados e que gostaríamos de que tivesse essa atenção para os nossos problemas. É dessa forma que eu tento resolver, me colocando no lugar do outro, né? Pensando como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que fosse tratada a minha situação, se eu tivesse do outro lado, né? Onde você se vê profissionalmente nos próximos 5 anos? Bom, hoje eu sou concursada, né? Mas o meu desejo maior é, daqui 5 anos, pensando, né? Eu gostaria muito sim de trabalhar para mim, né? Eu gostaria de ter a minha empresa e ter tempo, assim, para que eu tenho 2 filhos pequenos, então eu penso muito assim em questão de qualquer problema que aconteça. Eu sendo trabalhando para mim, sendo minha chefe, eu posso remanejar os meus horários de forma que hoje eu não posso, né? Hoje eu preciso prestar contas do meu horário para alguém, eu preciso cumprir horários. Então, assim, o meu objetivo maior em que eu segui na carreira de ciências contábeis foi para que um dia eu pudesse trabalhar para mim e ter a liberdade financeira e de tempo com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, ter essa liberdade de poder escolher, ah, hoje meu filho tá doente, eu vou ficar com ele, eu vou trabalhar de casa, né? Que hoje, infelizmente, eu não tenho essa escolha, mas essa é a minha motivação e é o que eu penso pra mim. Ou, né, eu sempre a gente tem que ter um plano B, ou sim, fazer um concurso que seja um cargo mais elevado, que me dê uma qualificação profissional maior e também uma qualidade de vida financeira maior. Última pergunta, então, além dos processos de fossa, que é, né, a gente tem esse serviço, então, de limpeza de fossa que a gente faz.
Na cidade, a princípio, legalizado, não existe empresa que faça esse serviço, então fica só para os caminhões da prefeitura ali, né? Tem mais alguma coisa para fazer? Então, resumidamente, o que que eu faço? Cuido do serviço de limpeza de fossa, distribuo, então, os processos que vêm para a secretaria. Ali nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos, então, a parte de licenciamento ambiental, temos a parte de REURB, legalizações de moradias irregulares em áreas de preservação, temos pedidos de arborização para retirada ou poda de árvores. Também temos a questão de fiscalização de meio ambiente e saneamento, né? Onde é que eles olham as irregularidades, tudo aquilo que vai contra a lei de meio ambiente. Então, ali, além de cuidar do serviço de limpeza de fossa, eu faço essa distribuição. A gente recebe as denúncias, então temos que distribuir para os técnicos, né, os fiscais, notas, contratos. A nossa secretaria tem um contrato de recolhimento de lixo, temos o contrato com o aterro sanitário, temos o nosso viveiro municipal, onde é que temos também a casa de passagem, onde abrigam cães debilitados. Então, a gente tem toda a parte lá, toda a manutenção, tratamento de água do poço, a gente tem contrato, a gente precisa, então, fazer pagamento, renovação, toda a parte de compras é comigo. Então, tudo que precisa ser encaminhado de que é de interesse da Secretaria de Meio Ambiente passa por mim, né? Então, seja desde manutenção dos veículos que nós temos 3 caminhões que fazem a limpeza de fossa, são caminhões já bem antigos, então toda hora eles estão precisando trocar uma peça, um pneu, abastecimento, tudo passa ali por mim. Nós temos também veículos que são usados para fiscalização, que o pessoal usa para sair fiscalizar, né? E atender as demandas e os serviços da população. Então, toda a manutenção desses veículos passa lá por mim também. Reformas lá do nosso viveiro. Então, essa parte de compras, dependendo do que você vai encaminhar, ela é um pouco mais complicada, porque não basta você apenas requerer o serviço ou aderir a uma licitação. Você precisa fazer todo um documento dizendo por que que você quer, para que você quer, né? Não é simplesmente dizer, eu preciso contratar uma empresa. Por quê? Qual a finalidade? De que forma vai funcionar esse serviço? De que forma será fiscalizado? O que quem precisa entregar? Tudo isso a gente tem que elaborar um documento para estar encaminhando ao setor de compras. Acho que a princípio seria isso, né? A gente também tem, então, a parte de autos de infração, quando a pessoa ela viola as leis do meio ambiente. A gente tem a parte de que temos uma banca que examina a defesa que a pessoa manifesta mediante esse auto de infração e o resultado, né, a decisão dessa banca, ela precisa ser enviado então para o infrator. Né? Então, eu também faço essa parte de encaminhar esses ofícios com a decisão da banca do auto de infração e para a pessoa então estar ciente do que foi decidido e de que forma ela pode estar recorrendo àquela decisão ou não. A princípio, acho que seria isso. A gente também auxilia nas feiras do município, todas as feiras que o município tem, desde agora teve para Páscoa a Feira do Peixe, temos Fena Soja, Hortigranjeiros, Indomóveis, auxiliamos porque temos uma bomba de hidrojato, então que a gente faz desobstrução, limpeza, né? Então, no parque de exposições a gente faz essas limpezas de rua, isso também é parte que eu administro, porque a gente precisa administrar ali entre os processos de limpeza de fossa e os processos que nos solicitam de hidro, né? A princípio, acho que seria isso. E também auxilio nosso estagiário. Agora, às vezes a gente acaba ficando sem, então dobro o serviço, porque toda a parte do estagiário vem para que eu faça também, né? Então, essa parte de ensinar, auxiliar, né? Então, e eu, lá no meu local de trabalho, sempre tento me colocar à disposição, mesmo que não seja a minha função, mesmo que não seja o meu trabalho.
ou que eu não saiba, eu sempre me boto à disposição para de alguma forma poder ajudar, para que o serviço público possa ser bem visto e que ter, é, possa andar, né? Possa ser executado da melhor forma, porque nós também somos moradores do município de Santa Rosa. Queremos um serviço bem feito, queremos um serviço com agilidade, né? E é uma cidade muito boa de se morar, uma cidade, escola, saúde, tudo. Eu amo a nossa cidade aqui. E sendo servidora pública, ainda mais aprendi a admirar o servidor público e também a nossa cidade, porque o serviço público é um serviço bem desgastante, é um serviço tem tem serviço, tem trabalho para todos que entrarem, né? E eu sempre vejo assim que, em sua grande maioria, o servidor público, de uma forma geral, ele sempre tenta ajudar a todos para que todos consigam se estabelecer na nossa cidade, ter um bom serviço, ter retorno, porque por mais que às vezes você não consiga solucionar o problema, dar um retorno para a pessoa, faz uma grande diferença. Porque a pessoa ter que estar indo atrás para ter uma resposta, eu acho que fica é bem mais complicado, né? Então, nós, como servidores públicos, dando um retorno, mesmo que o serviço não possa ser feito, mesmo que não possa cumprir um prazo, dando um retorno para a pessoa, isso muda totalmente a visão que as pessoas têm, né, do servidor público. Então é isso.